Nós vamos fazer hoje uma aula de atualização de Power Query, né, de Excel com Power Query. Uma conexão bem interessante, desse jeito que a gente vai fazer, pode te dar aí vários insights, várias ideias para você fazer projetos aí na sua empresa e facilitar o seu dia a dia, ok? É um Excel bem avançado, só que ao mesmo tempo muito simples de fazer, né? Depois, claro que você pega o jeito, tá? Então, não é uma aula difícil, uma aula tranquila, só você seguir comigo. No final, nós vamos fazer um dashboard com as informações que nós vamos obter, tá bom? Então, vem comigo. Eu vou agora compartilhar a minha tela. Muito bem. O que eu fiz, tá? Eu criei uma pasta aqui no meu desktop, mas essa pasta poderia estar no OneDrive, essa pasta poderia estar no meu SharePoint, essa pasta poderia estar em algum ambiente Azure, por exemplo, aí da sua empresa. E dentro dela eu tenho arquivos, né, do mesmo tipo, arquivos, por exemplo, .csv. Então, esse é um pré-requisito, que os arquivos sejam do mesmo tipo. O nome dos arquivos não importa. Não importa. Aqui está um padrãozinho, mas não tem a menor importância. A outra importância é que dentro desses arquivos as colunas sejam as mesmas, nas mesmas ordens e com o mesmo tipo de informação. Então, eu vou abrir, por exemplo, 2018. Então, eu tenho essa configuração de colunas e dados. Vou abrir agora de 2019. Perceba que são as mesmas informações, ok? Isso é muito comum quando você tem algum sistema, né, um ERP, alguma outra situação, um site que você baixa informação, tal, que você tem esse tipo de situação. Não precisa ser dados só anuais. Você pode tirar todo dia, toda semana. E também a periodicidade entre eles não importa. Você pode tirar dados de um mês inteiro, depois tirar os dados de uma outra semana, né? O que é importante é você tomar um cuidado para que esses dados não se sobreponham, ok? Para você não repetir informação. Eu não vou tratar isso nessa aula, mas teria até como tratar isso de alguma maneira para que o próprio Power Query evitasse que você tivesse registros duplicados, tá? Então, eu vou fechar aqui e vou fazer uma outra coisa, né? Não vou salvar. Eu vou tirar da minha pasta essa de 2020, para que depois, lá no final, a gente possa simular quando você tiver novos dados. Como é que você faz a atualização? É muito fácil. Você vai ver, você vai gostar. Então, eu vou abrir um Excel aqui, novinho. Vou no menu Dados. Eu estou usando, pessoal, o Office 365 em outubro de 2023, tá? Então, meu software está bem atualizado, tá? Eu estou falando isso por quê? De repente, da versão que você tiver aí na sua máquina, por exemplo, se você tiver um 2019, pode ser que o Power Query nessa máquina seja diferente do meu em algumas funções, tá? E eu não sei dizer quais são. Então, é só esse destaque. Então, menu Dados, nós vamos usar aqui, ó, obter dados de arquivo da pasta. E eu vou apontar aquela pasta que eu deixei aqui no meu desktop, na minha área de trabalho. Só aponto para a pasta, não vai ter nenhum arquivo para ele falar nada. Mas já já ele vai se entender com os arquivos. Aí ele falou, olha, estou achando 3 arquivos lá dentro. Maravilha. Dica, deixa nessa pasta só os arquivos que você vai trabalhar, que vão estar conectados aqui ao seu modelo de dados, tá? Já vi clientes que usam mais arquivos aí dentro, tá? Fica bagunçado, pode dar algum problema com o Power Query, porque ele vai tentar colocar aquele arquivo no seu trabalho e pode dar errado. Então, na dúvida, deixa só o que está sendo trabalhado pelo Power Query, tá? Eu vou agora clicar em transformar dados. E aqui vai abrir o Power Query. O Power Query está no Excel desde 2016, por ali, tá? Então, por isso que muita gente que sabe bastante Excel, às vezes não sabe
o Power Query e, putz, quanta coisa legal dá para fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou expandir a minha tabela clicando nesse botãozinho de setas duplas para baixo. Avaliando a consulta. Deixa eu tirar aqui. E eu vou dar... O que você tem que olhar aqui? Sempre dá uma olhadinha nas datas. Se está tudo em português. E se os caracteres especiais também estão ok. Se não tiver, você tem que dar uma olhada no tipo do CSV que você está trabalhando. Tá? Mas se está tudo bem, é só dar um ok. E agora fica, né? Olha que incrível, né, gente? Essa coluna da esquerda, nós vamos até eliminar daqui a pouco, mas ela está mostrando os arquivos que eu tenho lá na minha pasta. Então, por exemplo, eu vou seguir um pouco para baixo. Ó, o arquivo de 2018. Perceba aqui que mudou para 2018. A data que primeira que tem é 2018, tá? Então, ele juntou todas aquelas minhas tabelas que estavam separadas em uma única tabela para mim. Isso aqui é ótimo agora para fazer meu dashboard, tá? Vou fazer basicamente o seguinte, eu vou só pegar a coluna da esquerda aqui, ó, nome da origem, botão direito, e vou remover. Para quê? Para que não fique carregando no meu sistema isso e deixando o meu dashboard mais lento, tá? Basicamente é isso, eu vou olhar agora se os meus dados estão do formato que eu quero, mas aqui não tem tanta importância, tá? Isso aqui vai ser mais importante lá no Power BI, mas a gente se encontra numa outra aula para falar isso. Vou fazer agora, basicamente, clicar aqui no canto superior esquerdo em fechar e carregar. Ó. Aí, pronto, minha tabela está criada. E você está vendo do lado direito, né, as consultas e conexões que foram criadas. Então, não precisa se preocupar com isso agora, nem depois. Isso aqui já foi criado para você, é só alegria. Agora eu vou fechar essa janelinha só para ficar mais simples para você ver a nossa tabela sensacional, né? Então, todos aqueles arquivos foram transformados em uma única tabela, que agora é base do meu dashboard. Eu vou dar um nome para essa tabela, eu vou deixar esse mesmo nome, tabela de vendas, olha aqui, ó, o canto superior esquerdo. Tá? Eu vou deixar esse nome, eu gostei. E a minha aba também se chama tabela de vendas, ótimo. Você poderia chamar de banco de dados, database, tudo bem? Só para você entender que essa tabela é a que está conectando com a pastinha sua em algum lugar ali, né? No meu caso, desktop, mas poderia ser numa nuvem, por exemplo, tá? E agora, a partir de uma tabela dessas, né, que está unificada, né, ela está formatada. Então, se você tem outras aulas que a gente fala de formatação de tabela, formação, né, de um modelo de dados, de um objeto chamado tabela. Isso aqui é muito bom para o seu dashboard agora, porque nós vamos criar esse dashboard baseado em tabelas dinâmicas. E como os dados agora estão super organizados, eu não preciso mais me preocupar se a minha tabela dinâmica, os dados de origem estão aumentando, por exemplo, né? Exemplo, essa tabela aqui deve ter 232 linhas. Quando a gente colocar os arquivos de 2020, eu acho que ela vai chegar próximo às 400 linhas. Não tem mais importância. Todas as minhas tabelas dinâmicas já estarão prontas para absorver essas novas informações, tá? Isso aqui é incrível. Eu já fiz isso várias vezes em serviços de consultoria e os clientes ficam bem satisfeitos, tá? Bom, vamos lá. Então, dada essa tabela, vamos criar a primeira tabela dinâmica que depois, a partir dela, nós vamos criar o nosso gráfico dinâmico, tá? Então, eu vou pegar o menu Inserir e vou clicar na tabela dinâmica. Olha que incrível, né, gente? A base de dados é a tabela de vendas, tá? Se você já viu outras aulas de tabela dinâmica, fica a dica, essa daqui é uma forma bem legal. Vou sair com ela numa nova planilha, ok? Bem simples. Então, a tabela dinâmica está aqui, aquele clássico dela, né, do 365, menu direito, mais aqui a tabela dinâmica do lado esquerdo. Então, tá vendo? O menu sumiu. Quando eu clico na tabela dinâmica que está ainda vazia, que ele volta a exibir esse menu para mim, tá?
Depois, durante a aula, eu mostro o que aconteceria se ele sumir, eu tiver que mostrar ele de novo, mesmo com a tabela dinâmica selecionada. Bem, o primeiro visual que nós vamos fazer, primeiro indicador, né? Como é que a gente começa um indicador de dashboard, tá? Uma dica é sempre os indicadores macros, né? Então, exemplo, quanto vendeu. Tá? Eu tenho uma coluna chamada valor venda, que ela é o valor faturado dos veículos aí da minha empresa nesses todos esses anos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa valor venda dentro do campo de cálculo de valores aqui da minha tabela dinâmica. Então, tá dando 33.461.300. Depois a gente vai formatar isso, vai ficar bem legal. Tá? Então, esse vai ser o primeiro indicador. Nem parece uma tabela dinâmica, né? Ainda não tem nem cara de tabela dinâmica. Eu vou formatar esse campo para colocar em reais, tá? Para ficar um pouco mais bonito. Ó. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui no campo, configurações de campo de valor. E aqui, ó, tem um botãozinho chamado formato do número. E aqui que eu vou selecionar o contábil, por exemplo, tá? E vou tirar as casas decimais, tá? Vou deixar sem casa decimal porque são números grandes, né? Por que eu estou fazendo aqui por dentro da configuração? Para garantir que nas atualizações essa minha tabela dinâmica não perca a configuração da forma contábil do número, tá bom? Então, para garantir isso no futuro. Lembra que sempre que você monta um dashboard, pode ser que não seja você que vai operar. Então, é legal você deixar tudo mais pronto possível para quem for operar. Muito bem, essa tabela está pronta. Né? Lembrando, só tem uma linha, um totalizador de vendas. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar essa tabela aqui e vou arrastar, ó, lá para o canto direito. Depois você vai entender por que eu estou fazendo isso. Vou pôr aqui na BR, por exemplo, tá? Pronto. Vou criar a próxima tabela dinâmica e já vou criar dois indicadores para você começar a entender o que eu estou fazendo. Próximo indicador vai ser o total de vendas que eu já tenho calculado, só que eu vou quebrar agora por período. Tudo bem? Eu vou quebrar por período. E olha que incrível. Eu vou pegar essa tabela dinâmica, vou dar um Ctrl C, vou pular uma coluna e vou colocar aqui ao lado. Né? E ela volta do mesmo jeito. Só que agora a soma de venda dos valores vai ser separada pela data da nota fiscal. Eu vou colocar nas linhas. E a própria tabela dinâmica já veio só num dado anual, que é o que eu quero. Tá? Então, você vê, eu só copiei a tabela dinâmica, não precisei ir lá, inserir tabela dinâmica de novo, né? E por que eu pus para o lado? Porque se essa tabela dinâmica aqui, ou essa daqui, vou pegar essa daqui, imagina entrando novos anos agora, 2020, 2021, 2022, ela vai ganhar corpo para baixo. Se eu colocar uma tabela dinâmica aqui embaixo, vai chegar um dia que ela pode se sobrepor. E aí o Excel vai reclamar e não vai conseguir trabalhar. Então, a gente tem esse costume de colocar para um lado. Agora eu vou criar dois indicadores para estes campos. Eu vou primeiro criar este gráfico, tá? Eu vou fazer o contrário, né? Para você entender e depois como é que esse daqui, ó, eu vou fazer um truque que eu acho que você vai gostar bastante, tá? Então vamos lá. Para essa tabela da direita, eu vou dar um inserir e vou dar um gráfico recomendado. E ele mesmo já me recomenda um gráfico de colunas, tá? Eu não vou aprofundar muito aqui com vocês vão ver eu fazendo, mas o gráfico, quanto mais simples, melhor. Poderia ser um gráfico de linhas, né? Tá? E o gráfico de colunas, ele, como tem poucas colunas, fica bem legal e ele te entrega a informação e nós vamos ainda formatar, né, para você poder deixar bem bonito. Então tá, ok. Esse é um gráfico dinâmico, não sei se você já tinha visto, né, que tem esses botões cinza. Eu vou levar esse gráfico lá para a esquerda agora, tá? Lá para a esquerda. Lá na coluna B de Bravo. Vamos devagarzinho, para ele não se perder, para não travar o computador. Só um minutinho, já está chegando.
Mais um pouquinho. Ótimo. Eu vou colocar ele na coluna B, assim, mais ou menos aqui. Eu vou deixar a coluna A bem larga, depois você vai entender por quê. A coluna B está aqui, ó. Vou colocar ele mais ou menos na B4. Vou aumentar um pouquinho. E depois nós vamos arrumar esses gráficos para eles ficarem bem mais agradáveis, né? Para visualização do dia a dia. Vou deixar assim por enquanto. Agora eu vou fazer aquele truque para você trazer o total de vendas geral da empresa, não quebrado mais ano a ano. Então, o truque é o seguinte, pense. Aquele total de vendas, ele está aqui, ó, na célula BR4. BR4 aqui em cima. Vamos gravar isso daqui, que é agora que vai... Eu vou vir aqui ao lado do meu gráfico. Ó, eu vou usar as linhas de grade do Excel para me ajudar a configurar. E eu vou inserir aqui, ó, clicar numa área limpa, eu vou inserir uma forma, por exemplo, esse retângulo aqui. E vou colocá-lo mais ou menos aqui, assim. Mais ou menos assim. Depois a gente vai ajeitar. Agora o truque. Eu quero que esse retângulo seja preenchido com os dados lá daquela célula de maneira dinâmica. Dinâmica. Então, o truque é o seguinte, você vem aqui, ó, na barra de fórmulas do retângulo. Você sabia que tinha isso? Na barra de fórmulas, vou dar um igual e vou digitar BR4. E vou dar Enter. Ah lá. Agora é só arrumar. Vou dar uma arrumadinha inicial, depois a gente faz melhor. Vou centralizar, ó, tanto vertical como horizontal. Vou colocar uma fontezinha branca, vou dar um negrito e vou aumentar o tamanho da fonte. Acho que esse negrito ficou bom. Acho que ficou bom. Olha que legal, né, gente? Depois a gente, quando atualizar os dados de 2020, isso aqui vai estar dinâmico. Então, fica muito legal, tá? Depois a gente vai colocar mais um cartão aqui em cima, na hora de fazer a arrumação geral. Eu acho que eu vou tirar essa borda preta que ficou aqui, a gente vai ver isso direitinho, tá? O próximo indicador que eu vou pôr aqui embaixo, depois você vai ser um custo de entrega para cada fabricante. Então, na minha tabela, tem uma coluna que se chama custo de entrega, ó. Então, se eu tenho uma coluna dessa, eu posso fazer uma tabela dinâmica com ela. Só que as tabelas dinâmicas já estão prontas, né? Então, eu vou lá para o meu cantinho direito, vou copiar a tabela dinâmica. Ó, fica fácil de fazer, né? E agora eu vou mudar tudo aqui. Onde está a soma de valor de venda, eu vou tirar e vou pôr custo. Só que eu não quero por ano, então eu vou tirar a data da nota fiscal, olha só, tirar o mês, o trimestre, o ano. Vou falar nisso, nessa da esquerda, eu vou deixar só o ano, olha lá, para ficar mais leve, né? Deixa eu ver se ela pode ficar assim, ótimo, muito bom. Agora, o custo de entrega aqui, eu preciso voltar e colocar nas linhas os fabricantes. Ó. E aí ele lista para mim por fabricante. Vou te ensinar agora um truque para gráficos de barras. Na verdade, eu vou te ensinar dois truques agora. Atenção, tá? Primeiro, o seguinte. Que gráfico criar? Né? Eu vou fazer de barra, mas você já vai entender por quê. Vou lá no menu Inserir e vou pedir um gráfico recomendado. Ele me fala um gráfico de colunas. Poderia ser um gráfico de colunas, sem problema nenhum. Eu só não vou repetir colunas, porque o gráfico de cima já é um gráfico de colunas, tá? Mas eu vou fazer o clássico, que é fazer uma pizza. Vou deixar uma pizza aqui, mesmo ele não recomendando, e vou colocar para você ver. Você mesmo vai assistir o vídeo e vai formar a sua opinião. Tá aqui, ó. Gráfico de pizza. Ok? Dá uma leitura mais colorida, tudo mais, mas, por exemplo, entre a Bentley e a Jaguar, você não consegue ver muita informação, né? Agora eu vou transformar esse gráfico, ó, no design, eu vou alterar o tipo para um gráfico de barras. E eu vou fazer um truquezinho só. Eu vou pegar a tabela dinâmica aqui, ó,
E vou colocar em ordem crescente de dados. Crescente mesmo, não falei errado. Olha só. Dados de A até Z. Olha que legal. Tudo bem? A gente ainda depois vai colocar aqui o rótulo de dados, tá? Eu prefiro este gráfico, porque é fácil do meu usuário, do meu relatório, ele olhar e falar, poxa, qual é o primeiro, segundo, terceiro colocados em venda e quais são os irrelevantes também, né? Depois a gente vai arrumar, tá? Então, só para... A gente vai só fazendo, por enquanto, esse semi-rascunho. Daqui a pouco a gente vai arrumar mais. Vamos lá para o cantinho. Vou tentar colocá-lo. Deixa mais um pouco. Acho que estava chegando, já não está. Mais um bocadinho. Um bocadinho para baixo. Vou colocar ele aqui assim, ó, bem pertinho do nosso gráfico de cima. Pronto. Vou tentar colocar na mesma largura os dois já. Já poupando meu trabalho no futuro. Depois eu te ensino como é que a gente vai fazer isso ali no número mesmo. O próximo indicador será o custo de mão de obra por estado, tá? Aqui no Excel tem um mapa coroplético, mas eu não te recomendo muito o mapa coroplético, mesmo tendo a informação do estado, porque eu acho que ele passa pouca informação. Então, eu vou fazer um gráfico também em colunas, que eu acho que ele vai te entregar mais informação e depois a gente vai simular aqui algumas situações e aí você vai tomando as suas decisões aí, tá? Então, vamos lá para o lado direito. Vamos copiar a nossa tabelinha. E agora, na coluna da esquerda, em vez do fabricante, eu vou tirar, ó. Vou tirar assim, por exemplo. Vou pôr o estado. Só que em vez de custo de entrega, eu vou pôr custo de mão de obra. Simples assim. Só que agora eu vou fazer um gráfico de colunas. O gráfico de colunas eu vou ordenar em ordem decrescente. Então, é o contrário do que eu fiz aqui, tá? Então, o Excel tem esse detalhe. Quando é gráfico de barra, você põe em ordem crescente e o gráfico fica em ordem decrescente. Agora, o gráfico de coluna, não, tá? Ele pode ser normal. Então, eu vou colocar aqui, ó, e vou lá no inserir. Ó, o gráfico recomendado, de novo, um gráfico de... Então, fica fácil de você perceber que o custo de mão de obra é maior em São Paulo, seguido pelo Rio e Minas. Vai ter fabricantes que eu sei que não terá essa mesma resposta. Mas a gente vai fazer isso lá no dashboard, tá? Então, fica aí que vai ficar bem legal essa aula. Então, vamos lá para o lado esquerdo. Calma. Eu não sei se tem outra maneira de carregar o gráfico para lá. Se o Ctrl X daria certo, tá, gente? Prefiro fazer assim que eu faço com calma. E aí... Ou eu poderia ter ficado mais perto aqui, né? Para fazer... Ó, vou deixar ele aqui. Bonitinho. Legal. A próxima é o seguinte. Próximo e último indicador. Nós vamos fazer uma tabela em que a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar quanto vendeu por cada fabricante. Quais foram todos os custos que eu tive, que eu tenho custo. Esse valor custo deve ser um custo unitário. O desconto eu vou considerar como sendo um custo. O custo de entrega é outro custo. E o custo de mão de obra, claro, outro custo. Vou juntar isso tudo e somar como sendo um custo. Os custos. Depois eu vou subtrair. Eu vou subtrair as vendas menos os custos, eu vou chamar de resultado. E aí eu vou aproveitar essa estrutura do Power Query. Olha que legal, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha tabela de vendas e eu vou lá em cima, ó, em consulta, e vou dar um editar. Então, o que eu vou fazer aqui dentro do Power Query? Muito legal. Eu quero criar uma coluna, então eu vou no menu, lá de cima, adicionar coluna. E eu vou criar uma coluna que eu, do jeito que eu quero. Então, é uma coluna personalizada. Personalizada. Ó. Vou chamar essa coluna de custos. E agora é muito simples, gente. É muito simples. Olha só.
Depois do sinal de igual, eu vou colocando. Clico aqui, ó, valor custo, então sinalzinho de mais. Total desconto, sinalzinho de mais. Custo de entrega, sinalzinho de mais. E custo de mão de obra, que são os 4 custos que eu quero. Sensacional, né, gente? É muito legal. Uau, olha que incrível. Aqui vai ter um detalhe importante que a gente vai fazer daqui a pouco. Vou aproveitar e vou criar outra coluna, que é dos resultados. Então, adicionar coluna, coluna personalizada, vai se chamar resultados. Basicamente será a coluna valor venda menos a coluna custos, que eu acabei de criar. Fantástico, né, gente? Muito simples e muito fácil de fazer. Um detalhe agora só técnico. Aqui, ó, vou dar um zoom para você ver. Ele não sabe que tipo de dado é esse, por isso que está esse ABC123. Eu vou transformar em números inteiros, as duas colunas, tá? Legal? Então, vamos agora no página inicial, fechar e carregar. Olha que legal, já foi incorporado na minha tabela esses dados. Eu vou salvar o meu arquivo antes que a gente perca o trabalho, tá? Deixa eu pôr aqui no desktop. Computador, cadê você? Desktop, área de trabalho. Então, teste de vendas automotivas. XLSX mesmo, tá, gente? Não tem qualidade. E agora, que legal. Eu vou criar agora uma tabela dinâmica, claro, para isso daqui. Volto aqui, ó. Vou aproveitar até dar um nome para essa minha aba de dashboard. Só que vai acontecer uma coisa né, incrível. Olha só. Eu quero, então, ter as vendas e os venda, custos e resultados juntos para os meus fabricantes. Só que, olha o que vai acontecer. Eu vou lá na tabela dinâmica e ela não está aqui ainda. Ó. Se eu olhar essas tabelas aqui, perdão, esses campos, essas colunas, não tem ainda aqueles campos. O que eu tenho que fazer? Vou pegar qualquer uma das minhas tabelas aqui, vou dar um botão direito em cima delas e vou dar atualizar. Olha lá, já incorporou. Muito legal, né? Só precisa desse passinho. Vou criar agora uma tabela, e essa tabela eu vou acabar usando. Não vou transformar em gráfico. Eu vou usar lá no meu dashboard. Ó. Eu vou copiar aqui essa tabela. Vou colocar aqui ao lado, mas eu sei... Ah, não, eu vou colocar lá do lado já. Vou colocar aqui, ó, no meio do meu dashboard já. Vou colocá-la aqui. Estou fazendo umas contas aqui de cabeça, quantas colunas eu vou precisar, mas eu acho que aqui já vai ficar bem legal. Agora aqui eu já vou modificar. Eu não quero mais as linhas por estado, eu quero o fabricante. E eu não quero mais só o custo de mão de obra. Eu vou tirar. Eu vou primeiro colocar a valor venda aqui no campo de valores. Depois eu vou colocar a custos e depois eu vou colocar resultados. Olha que legal, gente. Muito legal, né? E agora que está tudo configurado, nós vamos fazer uma arrumação nesse dashboard para que ele fique uma cara já mais profissional. E depois nós vamos finalizar conectando tudo isso, fica os gráficos ficando dinâmicos, ficando bem legais. Tá? Então, vamos lá. Eu vou configurar essa tabela dinâmica, vou começar por ela. Meus campos aqui, eu quero todos que eles sejam colocados com separador de milhar. Eu não vou colocar R-cifrão, porque fica muito poluído, tá? Então, eu vou colocar só o separador de milhar. Eu vou fazer por dentro, como a gente fala. Então, eu vou pegar, por exemplo, o campo do soma de valor, botão direito, configurações do campo, vou aqui no botãozinho de formato do número, vou na opção número, vou tirar as casas decimais e vou dar o separador de milhares que vocês estão vendo aqui.
Vou repetir esse ok, ok. Vou repetir isso para os custos e para os resultados. Então, botão direito, configurações do campo, formato do número, deixa eu colocar aqui no meio. Número, tira a casa decimal e dá o flag aqui. Mesma coisa no resultado, botão direito, configurações do campo. Eu quero o formato do número, tira a casa decimal, dá o flag, dá ok, ok. Já ficou bem legal, bem legal. Agora eu vou dar uma melhorada no título das minhas colunas. Então, a primeira aqui, ó, está escrito rótulo de linha, eu vou escrever fabricantes. Se ele não deixar usar esse nome, fabricantes ele vai deixar. Porque você vai entender por quê. Agora, no valor da venda, eu vou deixar só vendas. Também ele vai deixar. Quando eu for escrever custos, olha o que ele vai fazer. Ele vai reclamar. Porque já tem um campo com esse nome lá na tabela dinâmica. Então, eu vou dar uma enganadinha, eu vou dar um espacinho só. É só título de coluna, né? Resultados, a mesma coisa. Se eu deixar só resultados, ele vai reclamar. Ó, resultados. Então, eu vou dar um espacinho, vou dar enter. Já ficou mais legal, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, lá em cima, ó. Eu clico na tabela dinâmica, vai ter um menu lá em cima chamado Design. Eu vou mudar esse daqui para uma cor mais ou menos parecida com a minha tabela, para harmonizar um pouco mais. Vou agora fazer um outro truque. Que truque é esse? Tá vendo que a minha tabela terminou na coluna P? Então, eu vou até pegar o gráfico de baixo e terminar ele na coluna P. Parte direita dele. Só que o que acontece? Tabela dinâmica, quando eu analiso os dados, espero ter que eu não quero que essa tabela se modifique, certo? Então, eu vou dar o botão direito, opções da tabela dinâmica. E aqui, ó, bem pequenininho, vou dar um zoom. Eu vou tirar esse flag aqui do ajustar automaticamente a largura. Vou dar OK, nada vai acontecer, mas é isso, né? Eu garanto agora que ela vai ficar quietinha. E agora, nós vamos fazer a arrumação. Ó, eu vou esconder esse campo de tabela dinâmica. Eu vou te mostrar como você reexibe se você precisasse. Eu vou fechar o xizinho dele aqui. Você vai lá em análise de tabela dinâmica, ó, mostrar em lista de campos. Aí ele volta a mostrar. Tá? Eu vou ocultar para a gente ter tela para trabalhar. Então, vamos começar a arrumar os nossos visuais. A tabela dinâmica está até que razoável. Depois, talvez eu vá querer pegar esse azul aqui para deixar padrão. Vou começar pelo cartão, ou melhor, pela minha forma, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho aquele azul. Aí, eu tenho ele aqui, ó. Tá? Esse segundo azul ficou bem legal. Eu quero que a borda dela, ó, em torno da forma, eu vou clicar naquele azul também. Bem bacana. Vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa forma, colocar aqui em cima, e já vou dar um truque para vocês aqui. Só que aqui agora, em vez de eu deixar 33, eu vou escrever total de vendas. Eu vou dar Enter. Opa. Eu vou apagar lá em cima. Se não der certo, a gente faz um 0,0 km.
apagar tudo, ó. Total de vendas. E aqui eu vou dar uma bordinha, né? Vou deixar assim mesmo, né? Não ficou de todo ruim, não. Eu vou, só para garantir que está certinho, eu vou selecionar os dois com Shift. Lá em cima, abrir um menu chamado formato, forma de formato, estranho, né? Vai ter um alinhar aqui, ó, do lado direito. E eu vou dar um centralizar os dois, tá? Devia estar até centralizado, mas eu garanti que agora eles estão juntinhos. Legal. Tem mais um detalhezinho que eu quero. Eu vou pegar os dois juntos e vou tirar um pouquinho da esquerda, da direita deles. Ó. Pronto. Isso é mania, né? Agora, os gráficos, todos eles eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Vocês já vão ver. Esse primeiro, eu vou primeiro colocar as colunas nesse mesmo tom de azul, com baldinho. E agora eu vou fazer uma limpeza para dar mais informação para o meu leitor. Olha só o que eu vou fazer. Primeiro eu vou sumir com esses botões cinzas. Eu vou lá no menu lá de cima, gráfico dinâmico. Do lado direito, botões de campo, e vou dar um ocultar tudo. Agora eu vou tirar essa legenda, que não foi necessária. Esse gráfico, eu vou dar um título para ele de total de vendas por período. Vou deixar esse título. Deixa eu ver que tamanho que ele tá. Tá 14? Tá bom. Vou dar só um negrito. Agora que vem a mágica. Vou pegar o eixo Y, vou apagar, delete. Vou apagar minhas linhas de grade. E agora eu vou lá em cima em design, vou no adicionar elemento do gráfico e vou colocar rótulos de dados na extremidade externa. Olha como fica a leitura mais fácil do gráfico. Tá? Vou fazer o mesmo procedimento para os gráficos de baixo, tá? Para ficar um padrão. Então, tiro a legenda. Esse rapaz aqui vai se chamar custo de entrega por fabricante. Vocês estão vendo que o título que eu estou dando é justamente para ajudar o leitor a saber o que é. Vou tirar os botões cinzas, gráfico dinâmico, botões de campo, ocultar tudo. Legal. Agora o que eu vou apagar é o eixo lá de baixo. Ó, esse com esse. Vou colocar essas barras em uma cor na mesma linha, né? Vou botar esse amarelo aqui, ó. E agora eu vou colocar os rótulos de dados, que é no design, adicionar elemento, rótulos na extremidade externa. Os meus rótulos não vieram em reais. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no rótulo. Esse menu do lado direito vai estar habilitado. Se não tiver, deixa eu habilitar para você mostrar. Pega o rótulo, botão direito, formatar, rótulos de dados. E eu vou aqui nessa opção de número, olha lá, categoria, contábil. Tá vendo que atropelou um pouquinho aqui a primeira barra? O que eu vou fazer? Eu vou clicar mais ou menos aqui, ó, para abrir essa segunda opção aqui. Então, eu vou dar uma encurtadinha, olha lá, para ele ficar mais ajeitadinho, tá? Já ficou bem legal, né? Deixa eu diminuir o zoom, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, este gráfico com Shift, junto com o gráfico de cima, selecionei os dois, vou lá em cima em forma de formato, alinhar à esquerda. Já estavam até, né? Mas eu estou garantindo que eles vão ficar à esquerda. Agora eu tenho um outro detalhe que eu estou vendo aqui, foi bom tirar esse zoom. Este gráfico está bem menor do que esse. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse gráfico da esquerda como referência, vou lá no gráfico e vou procurar no formatar. Ó, tem umas medidas aqui, ó. 8,77 de altura, que é o que eu quero. Vou nisso daqui, ó. Ah, tá como 7,71. Vou apagar, vou dar 8,77. 8,77. 8,77. Pronto. Tá? E aí eu sei que eles têm o mesmo tamanho. Daqui a pouco nós vamos alinhar os dois para garantir. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Aqui o título dele será custo
Eu vou fazer de longe, assim, para você acompanhar comigo, tá? Mas os comandos são os mesmos. Opa, o teclado desconfigurou. Vamos ver, obra, estado. Só colocar um negrito, que eu esqueci de colocar no outro. Negrito, negrito. Vou tirar a legenda. Vou tirar os botõezinhos cinza. Vou tirar o eixo Y. Vou tirar as linhazinhas. Vou mudar a cor das colunas lá no baldinho para um lá, não, deixa eu ver, cinza ou verdinho. Vou botar um verde mais pastel assim. Galera, cor não é meu forte, hein? E vou colocar agora os rótulos de dados. Design, elemento, rótulo externo. Não veio do jeito que eu quero, então eu vou em cima do rótulo, botão direito, formatar rótulos, lá em número, coloco a categoria como sendo contábil. Pronto. Bem legal. Tá quase lá. Agora, eu vou pegar esses dois gráficos, esse daqui da esquerda e da direita, de baixo, vou lá no forma de formato, alinhar na parte inferior. Eu sei que eles têm a mesma altura, vamos só confirmar, 877, 877, perfeito. Então, parece que está no mesmo ponto. O que mais que eu vou fazer agora? Então, a última, antes da gente fazer a conexão e deixar isso aqui dinâmico. Eu vou inserir nas formas um cartão desse aqui, ó, um retângulo de canto arredondado. E vou colocá-lo aqui em cima, ó, juntando todo mundo. E nesse cara eu vou digitar dashboard de vendas automotivas. Vou selecionar e vou aumentar a fonte até onde eu achar legal. Vou centralizar e vou dar negrito. E vou alterar o preenchimento para este azul que eu peguei lá da tabela dinâmica, né? Olha, tá ficando bem legal. E eu vou até fechar aqui esses menus da direita, que agora nós vamos para o grande finale e como é que você vai atualizar isso aqui. Agora eu quero conectar, mas eu quero ter assim, que o usuário possa filtrar as informações aqui da maneira que ele quiser, tá? Então, dos filtros que eu vou criar, deixa eu ver os dados que eu tenho. Eu tenho o estado, eu tenho o fabricante, eu tenho eu tenho o nome do cliente, que eu não pus ainda. Perfeito, eu vou fazer assim, ó. Nome do cliente e modelo de carro. Perfeito, eu vou criar um filtro, um segmentador para cada um deles. Então, aqui no dashboard, eu vou clicar em qualquer um dos meus gráficos, tá? Eu vou pegar o primeiro, mas eu poderia clicar em qualquer um deles. Vou lá em cima, em gráfico dinâmico, e vou inserir um segmentador de dados. E eu vou colocar os dois segmentadores que eu comentei, que seria o cliente e o modelo. Pode colocar qualquer um que você quiser aqui, tá? Estou só escolhendo. Não a dica não é poluir muito, tá? Senão fica muita coisa. Olha o que vai acontecer. Ele vai criar esses cartõezinhos aqui, né? Ó, vou ajeitar eles aqui no cantinho. Já vou deixar ele até um pouco maior. Se um dia, ó, tem bastante fabricante, né? Vou deixar aqui assim, dessa maneira. Ou melhor, vou deixar do tamanho do gráfico. Pronto. Armou. E o modelo do carro também. Não sei se tem tantos modelos, deve ter sim. Né? Ó, bem legal. Vou aqui em segmentação, vejo se tem um design mais parecido, ó, talvez esse, isso. Deixa um design próximo, né, das cores. E agora que vem o segredo. Como é que eu faço para clicar nesses segmentadores e o meu dashboard todo se atualizar? Eu vou clicar em um dos segmentadores. Tá vendo aqui em cima agora, no menu, conexão do relatório? E aqui é aqui que é o segredo, ó. Eu vou conectar todas as tabelas dinâmicas do meu modelo. Tá ok?
Vou fazer a mesma coisa para o próximo. Botão direito, conexões do relatório, por exemplo, outro caminho que eu posso seguir. E rodar a mesma coisa. Vou agora clicar, por exemplo, em British Luxury. Vou clicar em Ambassador. Vou clicar com Ctrl e vou dar British Wheels. Vou tirar aqui, ó, no vermelhinho. Ah, não, eu quero ver a Chateau Moy. Ah, só tem um veículo, então tudo bem. Vou fazer diferente, então. Vou colocar o DB4. Ah lá, ele tem 4 clientes, mas o DB4 na Cut and Shut. Então, todos os dados já estão prontos, né, gente? Muito legal, né? Esse é o poder do dashboard, tá? E para finalizar, né, em termos de Feng Shui, né, de deixar bonitinho, eu vou no menu Exibir e vou tirar, olha só, as minhas linhas de grade, vou tirar os meus títulos, e se você quiser, você pode até tirar a barra de formas. Se você quiser ainda, você pode tirar aqui, ó, botão direito, recolher a faixa de opções. Para dar um zoom, né? Aí todo dashboard pode ficar maior, né? Ó, por exemplo, tá vendo que tá faltando um quadradinho aqui, ó, para harmonizar com os gráficos? Então, eu vou inserir uma forma retangular, ó, tentar fazer aqui, mas depois a gente ajusta, tentar fazer dessa maneira, abrir tudo. No formato, eu vou preencher com nada, e o contorno vai ser um cinzinha bem claro. Deixa eu ver se harmonizou. Só colocar um pouquinho mais para cá. Agora começa aquele trabalho que vocês já viram, né? Vou vir aqui no gráfico, ele tem... Ah, não, eu vou ter que fazer o seguinte, vou pegar esse com esse, ó, o retângulo com o gráfico, alinhar à direita, pronto. Já ficou legal, tá? Então dá para você melhorar, tá? Série de coisas. E aí ficou uma cara agora mais de apresentação, tá? Até para aumentar um pouco mais esse zoom, né? Legal. Agora é o seguinte, como que você faz para que aqueles dados novos que você vai receber, como é que atualiza, tá? Então, esse é o finalzinho. Vou diminuir aqui para simular. Então, eu tenho um dado de 2020, acabei de tirar lá do sistema, do site. Eu vou simplesmente jogar aqui dentro da minha pasta. Simplão. Vou fechar minha pasta, até para você achar que não precisa da pasta aberta. Vou vir aqui nos meus dados. E você está vendo, o Excel pode estar aberto, pode estar fechado, não tem problema. Vou no menu Dados e vou aqui, ó, atualizar tudo. Cadinho. Não atualizou? Então, para garantir, vou na tabela de vendas, vou olhar aqui. Ó. Ah, 2020 não apareceu. Apareceu sim, né? Então, vou dar um atualizar tudo por aqui. Garantir que está tudo bem. E agora, acho que eu estava pensando, tá? Perdoe. Aí, 63 milhões, tá? Então, aqui, ó, o gráfico com a coluna de 2020, todos os dados já a partir de 2020, tá? Tem um segmentador que você pode colocar, né? Que é, ó, pega uma tabela, tá vendo? Inserir linha do tempo. Eu não vou colocar aqui, mas tem muito cliente meu que trabalha com essa linha do tempo. Aí você veria o 2020 aparecer lá também. Tá bom? É isso. Como eu falei, esse exemplo é para inspirar a criatividade. Espero que você tenha gostado, tá bom? Até a próxima.